E a Ana Paula? E a tia Milena? Bom, hoje eu vou falar com vocês, pessoal, sobre BBB, né? Acho que já ficou bem óbvio, porque eu falei sobre duas figuras, né, que estão aí bem polêmicas no BBB 26. E eu resolvi criar essa série depois que eu fui entrevistado, tá, por um Notícias da TV, se eu não me engano é da UOL. E eu vou até deixar a matéria publicada para vocês lerem, né, que eu dei umas opiniões sobre a questão do BBB e racismo. Só que eu vou começar hoje falando sobre um outro tema. Vou deixar esse do BBB e racismo para amanhã. O primeiro vídeo eu queria falar sobre algo que está me incomodando muito no BBB, que é a questão do fato de como as pessoas estão reconstruindo certas narrativas, sendo que a gente tem hoje pay-per-view, né, 24 horas, inclusive com vários cortes e várias transmissões realizadas na internet, e ainda assim existem pessoas que falam que certas coisas não aconteceram daquela forma. Ou seja, hoje o tema é BBB e dissonância cognitiva. Bem, antes de mais nada, vou pedir para que você que está assistindo aí deixe o seu like, se inscreva no canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo aí com pessoas que você gosta. Eu tenho certeza que vai ser um assunto bem interessante para ser debatido, para a gente deixar aí comentários. Inclusive, comente este vídeo, tá bom? E esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou falar de algumas questões da relação entre o Big Brother Brasil e a sociedade, né, no mundo de hoje, buscando ali refletir um pouco sobre certos pontos que me chamaram muito a atenção. Esse primeiro me chamou muito a atenção por conta da maneira como alguns participantes dentro da casa, que é normal, vão criar certas narrativas que não vão ser ali tão, não vou dizer lógicas, mas que elas não vão fazer tanto sentido. Eu não estou falando sentido em relação a eles entenderem, por exemplo, que a Ana Paula é uma das favoritas do programa, que o público está tendendo ao lado dela. Não é sobre isso, não. Mas é sobre certas inconsistências e visões extremamente complicadas, como, por exemplo, eu acho que foi na festa, nessa última festa do Jonas, né, nessa semana que ele, acho que ele se tornou líder de novo, né, pela terceira semana. Tem que ver direitinho porque eu realmente assim não me atualizei hoje. Hoje, sexta-feira, não me atualizei, mas acho que eu sei que ele foi líder aí 2 semanas, acho que está indo para a terceira semana seguida, pelo que eu li, né? Que deu a entender isso, eu tenho que confirmar. Mas isso não é o principal que aconteceu na festa, em que a Maxiane jurou de pé junto que ela irritou a Ana Paula com a sua indiferença. E assim, eu acho que tem uma coisa que é a gente construir ali algumas narrativas que podem ser ou não favoráveis a cada um de nós. Super normal, super concordo que isso possa acontecer. Outra coisa é você, assim, literalmente inventar uma história distorcida do que realmente aconteceu, né? Claro, isso também pode ser uma questão de percepção, mas esse aqui é só o primeiro exemplo de muitas coisas que eu acho que, assim, entra no âmbito da percepção, e essa percepção ela pode estar muito complicada, beirando, inclusive, isso que é a tal da dissonância cognitiva. A gente acaba falando muito sobre dissonância cognitiva, mas a gente às vezes não entende muito bem, acha só que é uma palavra ou que são duas palavrinhas ali juntas, quando na verdade isso é uma teoria na área da psicologia, tá?
que vai estar lidando muito com essa não com inverdade, mas com essa discrepância daquilo que se é e daquilo que se fala, enfim, daquilo que se reproduz. Enfim, tem uma discrepância entre aquilo que é falado, aquilo que é narrado e aquilo que é vivido realmente, a realidade como ela é, por exemplo. A gente ouviu falar muito desse termo, principalmente durante a pandemia, por conta da distorção de alguns fatos, né? Principalmente, por exemplo, do uso de substâncias que diziam curar ou fazer algum efeito em relação à Covid-19, ou também pessoas negando a eficácia das vacinas e coisas do tipo. Eu acho que isso foi muito agravado durante a pandemia por conta da forma como a gente estava muito isolado, né? Os nossos sentidos estavam muito mobilizados às redes, a gente estava muito afastado de uma, entre aspas, realidade. Então acaba que a gente não teve a capacidade de digerir, por exemplo, notícias, refletir de forma crítica sobre aquilo que a gente estava vivendo naquele momento. E aí a gente chega no momento atual, que eu acho que a gente está vivendo algo muito complicado. Já no BBB passado, quando o Davi ganhou, a gente teve uma baita de uma surpresa com as histórias que não eram bem contadas por parte do Davi. Não estou falando que ele está mentindo, tá? Supostamente as histórias não foram exatamente conforme foram explanadas ao longo da edição. Algumas, inclusive, se tornaram ali muito complicadas, né? E a gente começou a perceber justamente esse ponto, né? Dessa, entre aspas, eu não falo fuga da realidade, mas bota muitas aspas, tá, pessoal? Essa fuga da realidade em prol de uma narrativa que fazia sentido na cabeça do Davi, que fez com que a gente acreditasse nele e ele ganhasse o programa. Que bom que ele ganhou o programa, para a gente também aprender que a gente tem que investigar mais um pouco, apurar os fatos como eles são ditos, né? E, e agora nesse BBB 26, eu acho que o público já estava mais sagaz nesse sentido e ficou esperando alguns pronunciamentos e tudo mais. Só que existe um problema grave nisso tudo, gente. As pessoas ainda estão ali fingindo que certas coisas não aconteceram, problematizando coisas que não eram para ser problematizadas porque já foram confirmadas aqui do lado de fora, e por aí vai. Algo que está me, assim, me incomodando muito foi a recente desclassificação da Solvega, em que ela foi desclassificada por conta de uma atitude que ela teve com a Ana Paula. E num vídeo muito recente, ela fala que ela não fez nada para a Ana Paula de agressão e tudo mais. Sendo que, assim, agressão, né, dentro do programa não significa você ir a vias de fato de uma forma muito violenta. A agressão tem a ver com você reagir, né, e você ter contato físico. O contato físico é proibido no Big Brother Brasil, pelo menos como é passado para a gente aqui, que é telespectador, através das expulsões. E ela, assim, recentemente no vídeo, ela reiterou isso, de que ela não fez nada para Ana Paula, sendo que a gente teve a gravação em vídeo, a gente reviu aquela gravação em mais de uma posição, e é muito problemático, porque aí se criam narrativas de coisas que não existem. Assim como aconteceu com a questão do Matheus, com aquela fala extremamente reprodutora do racismo, e aqui fora ele ainda está convicto de que ele está correto com o posicionamento dele. E isso está ganhando proporções que eu não estava esperando. Veja, recentemente, também na festa do Jonas,
o Babu, ele falou que a Ana Paula nunca iria para um restaurante, para um bar junto com a Milena, na Paulista, se eu não me engano. Posso estar equivocado, me perdoem se eu estiver errado, mas é alguma coisa nesse sentido. Sendo que, assim, gente, as pessoas estão julgando a partir de suas próprias narrativas. Claro, eu entendo as narrativas da dor que cada um tem, principalmente atreladas ao racismo, a gente vai falar isso no próximo vídeo. Mas veja, nada justifica a gente projetar certas tensões, certas inquietações, sem ter algo realmente que comprove aquilo. Claro, eles estão num programa, eles vão julgar. Já falei isso, inclusive, no vídeo da fofoca. Achei que foi ótimo ter essa questão aqui da fofoca aí cair no BBB, porque a fofoca ela serve como esse julgamento moral também. Eu entendo, eu realmente entendo. A questão, e aí longe de defender a Ana Paula no sentido de vamos defender, porque também existem ali contradições, todas as figuras têm contradições, tá? E eu também gosto muito do Babu, tô torcendo inclusive para ele, para a Ana Paula, para várias pessoas ali no programa com quem eu tenho muita afinidade, enfim, de ideias. E eu quero que cause treta mesmo, eu quero que eles se separem sim para a gente ter mais coisas para ver no programa. Uma coisa que me incomodou em relação a esse fato foi essa coisa que ressurgiu da fala do Matheus e que não condiz com a realidade, porque aí a gente confronta com a realidade. Mas aí veja, o problema para mim não é o Babu, não é que foi falado dentro do programa, mas o como está reverberando aqui fora. O Ronan já falou, né, gravou um vídeo falando que ela é uma das poucas pessoas realmente lá do BBB que mantém contato. Várias pessoas vieram em defesa da Ana Paula, explicando que ela é sim esse ser humano que a gente está vendo dentro do programa, que ela ela não é hipocrisia da parte dela. E eu fico assim me questionando muito, porque quem está realizando ações problemáticas é o grupo adversário, né? A gente vê ali tomadas de decisão equivocadas. Vou proteger fulano. Nessa coisa de proteger, a Sara saiu porque ela não recebeu o anjo. É, a gente está vendo estratégias de aliança que não são fundadas necessariamente numa suposta amizade. Eu falo suposto que a gente não sabe, né? A gente nunca sabe e está tudo bem a gente não ter essa noção real das coisas. Mas me incomoda muito a gente projetar muito o que, que a gente está fazendo no outro. E eu vejo que é isso que está acontecendo em relação à Ana Paula. Os grupos, o grupo, né? Os grupos não, mas o grupo adversário lá do Cowboy, do Jonas, realiza várias ações extremamente controversas, inclusive colocando em situação desnecessária certos membros do grupo, e aqui acabam sendo eliminados, né? Longe de querer, assim, diminuir, por exemplo, o fato de que, como é um programa, eles estão confinados, eles vão viver a sua própria realidade. Isso para mim não é um problema. O problema é você falar algo e depois fazer outra coisa, né? Você dizer que você faz e acontece e depois faz exatamente a mesma coisa ou até pior do que aquilo que você criticou. E eu estou vendo muito disso por parte do grupo ali formado, né? Não só pelo Jonas e pelo Cowboy, mas por todo aquele grupo, né? E assim, acho que também teve outro incômodo muito grande, que eu vou até fazer um vídeo específico com a Gabriela, porque até a mãe vem em defesa e depois ela fez algo que é extremamente problemático novamente no programa, que, assim, entre aspas, desmentiu a mãe. Então, veja, isso aqui eu tô falando só do programa. Agora eu vou falar do fora do programa, que é o que me interessa. Assim, gente, sem brincadeira,
o que eu mais estou assustado são as pessoas falando que assim, eu concordo que a edição vai dar um recorte, vai enquadrar as pessoas em certos personagens, mas agora falar que isso só foi feito agora é mentira, gente. Sempre foi feito. A edição, a função da edição é justamente essa, é enquadrar, é tornar os personagens muito é, encaixados para quem está ali assistindo. Sempre foi assim. Ah, mas aí agora eles estão favorecendo a Ana Paula. Gente, essa questão de favorecimento depende da construção das narrativas. E aí entram vários pontos. O primeiro deles é quem que é o foco da narrativa é a Ana Paula. Então, assim, querendo ou não, ela vai conseguir manipular dentro das formas como ela vai se posicionar nas redes. Ela está com uma equipe excelente que está conseguindo posicioná-la de maneira, entre aspas, positiva. Ela fez vários vídeos pré-gravados e que estão ali criando narrativas. E nisso de criar narrativas, ela cria narrativa lá dentro, corrobora com o que está aqui fora, e aí vão criando essa linha de história que vai fazer muito mais sentido do que inventar coisas como, por exemplo, a Ana Paula tem contato lá fora, ela está com o celular com internet, porque eu já vi isso na internet, eu já vi gente falando sobre isso, falando que a Globo está favorecendo explicitamente. E assim, me digam, quem que ficou várias semanas no na xepa? Ana Paula. Quem ganhou mais líderes? Não foi ela, foi o Jonas. E a equipe E a equipe, né, o grupo deles ganhou muito mais provas de liderança, acho que até de anjo também. Então, veja, eu acho que imputar que tem, está tendo uma fraude, gente, isso é muito complicado. Óbvio que, por exemplo, votação, acho que foi até a Beta Boixá que falou isso no vídeo, eu não tenho certeza, foi ela quem disse que não tem auditoria. Se realmente é, não tiver, né, supostamente não tiver auditoria, realmente a Globo pode fazer o que ela quiser, como sempre pôde. E só que assim, a gente hoje tem muito acesso às informações, saem todas as vezes, você tem várias pessoas maravilhosas cobrindo, pessoas ali que são realmente jornalistas, você vê o esforço em querer explicar o que está acontecendo no BBB. Então, assim, eu fico um tanto chocado em perceber como as pessoas não conseguem compreender que existem falas ali muito problemáticas, elas reproduzem aqui fora como se fossem verdades, e principalmente elas não suportam a ideia de perceberem que as pessoas que elas acreditam que as representam estão fazendo coisas erradas. E aí cria essa distorção toda narrativa da realidade, que é a tal da dissonância cognitiva, né? E é engraçado, muitas pessoas ficaram ali martelando o fato da Ana Paula ter agredido e ter sido expulsa na edição dela. Ela volta, não agride ninguém. Ela foi agredida, né, dentro do que é considerado agressão pelas regras do programa, né? Foi foi falado mais de uma vez pela produção, e aí não sou eu que estou falando, estou falando que a produção disse que ela foi desclassificada, né, Solvega, por conta do ocorrido com a Ana Paula. Então, assim, eu super entendo que não houve intenção. Super entendo, também concordo. Não houve intenção naquele sentido de ser violenta. Concordo. Mas o contato físico ocorreu. E dentro das normas do programa, isso não é correto, pelo menos como é passado pela Rede Globo através da série de expulsões que a gente teve. Né? E essa desclassificação da Sol, ela para mim foi muito simbólica, porque ela falou que ela não tinha sido desclassificada por ter agredido alguém.
Então, assim, perceber que todo esse grupo, tudo tá, assim, tudo que é complicado, no sentido, assim, de tudo que é muito contraditório está acontecendo justamente com esse grupo. Então, assim, fica aí uma reflexão da gente parar para pensar sobre essas construções narrativas de hoje, né? Como o BBB está suscitando essa discussão. Eu quero saber a opinião de você aí que está me assistindo. O que que você acha? Você acha que tá todo mundo certo desse grupo? A Ana Paula realmente está sendo super mega favorecida? Eu acho que, assim, óbvio, tem ali uma posição, né, que a Ana Paula tá se valendo, né, para ganhar mais destaque. Concordo com isso. Mas eu não concordo em falar que ela está sendo pintada como uma boazinha, pura e simplesmente que a Ana Paula eles vão defendê-la dessa maneira, né? Eu acho que é muito mais complexo do que isso e tem a ver, inclusive, com as estratégias escolhidas dentro do jogo, né? Mas me digam aí, o que que vocês acham? O que que vocês estão achando desse BBB? O vídeo ficou um pouco mais longo hoje, bom, né? A gente se vê então amanhã. Até mais. Tchau, tchau.